amigos, a paz, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos mais uma vez aqui para a nossa live que será semanal, falando de Brasil, falando de política, falando desses últimos acontecimentos que estamos vivenciando aí. Antes de mais nada, pedir a Deus a sua graça, a sua presença, e que Ele possa nos iluminar nesse período aí. Primeiro de tudo, eu gostaria de ler um texto com vocês em 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim, Admoesto-te, pois, que antes de tudo se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Senhor. Então esse aqui é um princípio que Paulo, o apóstolo Paulo, ensinou a Timóteo, que antes de qualquer coisa se deveria orar, buscar a Deus, buscar a sua presença, principalmente pelos reis e por aqueles que estão em eminência, em destaque, né? Por que Paulo deu esse conselho para orar pelos reis, pelas lideranças, pelos aqueles que estão em destaque? O próprio Paulo diz, para que tenhamos uma vida quieta e tranquila. Isso é bom e é agradável ao Senhor. Então, uma vida boa, quieta e tranquila, ela é boa e ela é agradável ao Senhor. Por que então que nós decidimos falar sobre esses últimos acontecimentos, falar sobre política, expressar a nossa voz nesse momento importante? Eu faço uma pergunta para vocês. Será que na China, antes do comunismo chegar lá, as pessoas tiveram o direito de falar, se expressaram, ou elas disseram que política e a palavra de Deus não cabia na mesma conversa? O que aconteceu antes na Venezuela, antes desse regime totalitário, comunista chegar lá? Será que não tentaram silenciar a voz dos cristãos? Ou os cristãos deixaram para pensar nisso depois que Maduro já tinha tomado o poder? Será que em Cuba, se tivesse se posicionado os pastores, se tivesse posicionado os homens de Deus que estavam à frente da linha de frente de batalha, será que se não envolvesse os cristãos nisso? É só perguntas. Será que tinha se tomado todo o poder? Perguntas que nós precisamos responder e não deixar chegar essa situação no Brasil. Nós já estamos vendo aí pessoas sendo silenciadas, pessoas tendo a sua liberdade de expressão caçadas, pessoas que podem falar a favor da esquerda, mas quando alguém se posiciona a favor dos costumes conservadores são perseguidos, têm seus canais excluídos. Então será que não é a hora de nós nos posicionarmos? Será que não é a hora de nós nos colocarmos nessa batalha para podermos ter a liberdade de pregar o Evangelho,
de anunciar Deus sem perseguições, irmão, esse fundamento ele não existe. A política influencia em praticamente tudo, em todos os aspectos da sociedade. A política está. Você quer ver uma coisa? Política e Bíblia juntos. Você quer ver uma coisa importante? O que era o Brasil antes de 1948? Qual era a imagem que se tinha do Brasil? Pega aí, qual era o produto interno bruto do Brasil? Qual era a imagem do Brasil mundialmente antes de 1948? Só que em 1948 havia um chanceler brasileiro, o ministro de Relações Exteriores, que o nome dele é Oswaldo Aranha, né? E havia uma briga muito grande na situação, no lugar onde está localizado Israel hoje, entre a Palestina e os judeus. Você sabia que os judeus não tinham uma nação. E quando esse brasileiro está, esse chanceler brasileiro está na ONU, ali houve uma decisão para que se devolvesse a Israel a nação de Israel. Então se separou uma terra e devolveu essa terra aos judeus, que os judeus estavam espalhados pelo mundo. Já fazia mais de 1.600 anos que eles não tinham uma nação. E pelo voto desse brasileiro, que de fato foi um voto Minerva, um voto único na Assembleia da ONU, Israel voltou para sua casa. Se tirou um pedaço de terra da Palestina, se devolveu a Israel, Israel voltou para sua casa. Então se criou novamente o Estado de Israel em 1948 na Assembleia, presidido por um brasileiro. O que aconteceu? A Bíblia diz: abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando há aquele voto daquele brasileiro para Israel, a bênção de Abraão, aleluia, ela vem para o Brasil. E de 1948 para cá, o Brasil começou a se desenvolver como nação. O Brasil com suas dificuldades, com suas lutas, com o seu regime militar de 64 para cá, com todos os seus problemas, ele começou a ganhar notoriedade no cenário mundial. O Brasil começou a ser visto. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela recaiu sobre a nação brasileira. E quando se há uma brincadeira dizendo que Deus é brasileiro, na verdade essa brincadeira vem daqui. Porque Deus é pai de Abraão. Deus, quando vai se relacionar com alguém, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Logo, se a bênção de Abraão está sobre o Brasil, Deus é o Deus da nação brasileira. Então é importante, isso é um aspecto para nós vermos que os dois, eles estão correndo do mesmo lado. É claro que jamais um pastor vai parar de pregar o evangelho dentro da sua casa, dentro da sua igreja, para as pessoas, para falar de política. Mas excluir os evangélicos da política também não é certo. Por quê? Porque Deus não anulou a nossa cidadania terrena. Na verdade, Ele só nos deu uma celestial, mas não abandonou a nossa cidadania. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos que me ouvem, que me assistem, ou que vão me assistir no decorrer desta semana aí, queira se envolver sim, queira estar no meio do debate sim, queira ouvir as duas partes,
Não estou dizendo para você ser vamos dizer assim, um extremista que parte para briga, que perde amizade com as pessoas, que só sabe falar disso. Não. Mas há uma palavra que diz assim, para nós não sermos levados com qualquer vento de doutrina. Então não é porque você ouve uma notícia várias vezes que aquela notícia é verdadeira. Não é porque você vê falar muitas coisas que aquilo que estão se falando é verdade. Hoje se criou uma palavra que diz que é narrativas. Narrativas são mentiras contadas várias vezes para tentar se tornar uma verdade. Então nós precisamos entrar para dentro desse debate com respeito, com inteligência também. E dentro dessa inteligência, eu preciso falar para você, nós não podemos ser como a esquerda, que tem nas pessoas ou na pessoa um salvador da pátria. Vamos dizer aqui, se tirar o Lula, como foi na eleição passada, se tirar o Lula do PT, eles vão colocar quem no governo? O Haddad fazia campanha indo na delegacia, na prisão, falar com Lula. Por quê? Porque eles centralizaram em uma pessoa, em uma personalidade. Nós cristãos, nós precisamos centralizar nossa posição em posicionamentos, em pautas, em princípios. Então existem princípios dentro da direita que são princípios cristãos. Por exemplo, o conservadorismo, cristão conservador, que conserva as boas práticas. Ao contrário do conservador, tem o progressista, que pensa numa visão de mundo para frente, no sentido de liberdade, que eu mais acho como libertinagem, né? Uma liberdade assim, sem uma lógica, sem uma raiz. Conservadorismo não. O conservadorismo ele traz princípios enraizados, na maioria deles dentro da fé cristã, que desenvolve esses princípios com o passar do tempo. Então por isso que nós precisamos ter esses princípios conservadores dentro de nós, não estarmos conectados a uma pessoa. Citando isso, eu posso dizer para você, o governo de direita que nós temos, a pessoa, o presidente da República, ele tem o seu modo operandi, ele tem o seu jeito de agir, ele tem o seu jeito de falar. E eu posso citar aqui vários erros da personalidade dele. Às vezes ele não precisa tratar um repórter como ele trata. Pedir para uma repórter da Globo calar a boca, por exemplo, xingar o ministro do STF, na pessoa dele. A pessoa dele, por exemplo, indicou uma pessoa como o Cássio Nunes Marques para o STF. Então, isso da pessoa são erros que nós precisamos conviver com eles, não fechar os olhos para eles, não deixar de apontar os erros, não ter na pessoa uma estátua de idolatria que nunca erra, que nunca falha, que nunca tem nada, que não pode criticar. Isso é o erro. Nós temos que pontuar as críticas, pontuar as falhas, dizer que elas existem, mas os princípios conservadores, e isso nós vemos também no governo, isso nós vemos na indicação agora do André Mendonça para o STF, que vai lá lutar por pautas conservadoras. Sabe quem que é André Mendonça? André Mendonça é um pastor presbiteriano, ou melhor, um pastor batista,
que pela primeira vez vai ao STF, se assim passar pelo Senado Nacional. E sabe qual foi o pedido da Presidência da República? Que toda primeira reunião da semana se pegue a palavra para se fazer uma oração na cúpula do Poder Judiciário do país. Isso é princípio conservador. Nós temos hoje um ministro da Educação que é pastor de igreja, que é pastor presbiteriano, que convive com princípios cristãos e princípios morais dentro dele, que está lá alojado dentro do Palácio do Planalto. Nós temos uma ministra que é da família, da mulher, dos direitos humanos, que é da Damares Alves, uma mulher guerreira de Deus que leva dentro dela princípios conservadores. Então, essa pauta conservadora precisa ser a nossa pauta, precisa ser a nossa motivação em estar nos princípios de direita, nos princípios conservadores, tá bom? Por isso que eu quero aqui abrir os nossos olhos para duas coisas. Primeiro, que política e religião, eles têm que andar paralelo, não se misturar uma com a outra, mas andar paralelo. E segundo, não ficarmos atentos em pessoas, mas em princípios, em pautas específicas. Às vezes, nós não vamos nem gostar da pessoa, do jeito da pessoa, mas a pauta da pessoa é uma pauta que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque nós não podemos ter ídolos de estimação. Mas deixa eu citar só duas coisas aqui que são importantes para nós. Vou deixar bem claro aqui que eu gosto de conservadorismo na questão do costume e liberal na questão da economia. Por que liberal na questão da economia? Nós aqui precisamos lidar com o nosso desenvolvimento econômico, com a nossa situação financeira, não o Estado impor uma questão para nós. Então, liberdade econômica e conservadorismo na pauta, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Na semana que vem nós vamos estar aqui falando mais um pouco concernente a esse assunto e que Deus possa estar envolvendo a nossa vida em questões sérias. Não venda, não troque, não negocie o seu direito de exercer a sua cidadania na hora do voto. Não por conversa de ninguém, não por modos, vamos dizer assim, atraentes de falar, mas sim por princípios que Deus colocou dentro do seu coração, dentro de você, pelo conservadorismo cristão que está dentro da sua vida. Que Deus abençoe e até a semana que vem. Olha, se você gostou disso, compartilhe com alguém, marque alguém nos comentários aqui abaixo. E no domingo nós teremos um grande culto aqui na igreja. E eu quero convidar você a assistir conosco aqui neste canal também. Será impactante o que Deus fará nas nossas vidas. Falo aqui direto de Santa Mariana e que Deus possa abençoar toda a nossa nação, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Um abraço.